Hoje vamos falar sobre o verdadeiro perfil do servo segundo a Bíblia. Eu sou Felipe Nunes e nesse vídeo você vai conhecer quais são as 3 características essenciais que definem o verdadeiro servo de Deus. Se você ficar até o final desse vídeo, vai entender exatamente o que Deus espera de quem decide servi-lo. Segundo a Bíblia, o verdadeiro servo não serve por obrigação ou por interesse, mas serve com um coração voluntário e disposto. Então vamos à primeira característica do servo: voluntariedade. Voluntariedade é a primeira característica que nós vamos trabalhar sobre o servo. E eu quero ler para você aqui agora um pouquinho da definição dessa palavra. Bom, voluntariedade significa oferecer à vida os dons e os talentos de forma espontânea, sem imposição ou interesse pessoal. Esse princípio revela se realmente o servo está disposto a servir diante de Deus. Porque muitas das vezes nós, na condição de liderança de algum departamento, de algum ministério, infelizmente, algumas pessoas têm a ideia distorcida do que é realmente servir, liderar. E liderar é literalmente você servir as pessoas. Você precisa se atentar a essa primeira característica das 3 que nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo. Então eu peço que você fique até o final, porque nós vamos trazer aqui lições extraordinárias. E aproveitando, eu peço a você que curte, comenta e compartilha esse vídeo, porque sempre tem alguém que precisa ouvir uma palavra de direcionamento. Bom, então voluntariedade é justamente o que muitas pessoas precisam ter: coração voluntário, coração generoso. E infelizmente nós sabemos que as pessoas hoje em dia, elas buscam por reconhecimento. E nós sabemos que um verdadeiro líder, um verdadeiro servo, não pode buscar por reconhecimento, por status. Aquele que é verdadeiramente um servo, ele precisa entender esse conceito de que o coração dele tem que estar voltado para a voluntariedade. Então nós não precisamos deixar que essa vaidade domine o nosso coração, mas que nós possamos olhar para Jesus e ver nele um modelo ideal do servo, porque Jesus, ele vai nos mostrar o coração voluntário quando, em um determinado momento, ele vai simplesmente se desfazer da sua capa, vestir um avental, pegar uma bacia, uma toalha e então lavar os pés dos discípulos de forma voluntária. Gente, que lição maravilhosa! Então fica a dica para você. Então Jesus deixa essa dica para nós, liderança. Precisamos trabalhar o princípio da voluntariedade para alcançarmos o resultado necessário. A segunda característica é a fidelidade. Vamos apresentar a vocês agora um pouquinho sobre fidelidade. Fidelidade é a qualidade de permanecer constante, leal e verdadeiro em seus compromissos, mantendo a firmeza de caráter mesmo diante das dificuldades. Paulo, ele foi um grande líder. Paulo, ele vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, verso 1 e 2, ele vai nos demonstrar nesse texto, você pode conferir, que ele coloca 2 características em relação à fidelidade. A primeira característica é a característica de servo. No verso de número 1 do texto sagrado, Paulo ele vai dizer que nós precisamos ser servos de Jesus, servos como Jesus foi. Então perceba que nós temos um modelo de servo, nós temos um perfil de servo, que nós precisamos replicar esse comportamento. E logo depois, no versículo de número 2, Paulo ele vai dizer a segunda característica que me chama muita atenção no texto sagrado. Paulo, ele descreve para que nós vivamos em fidelidade. Perceba que ele não vai dizer que você precisa exercer em um determinado momento da sua vida a fidelidade, mas ele foi categórico quando escreveu: vivamos em fidelidade. E quando eu falo sobre fidelidade, eu falo não somente sobre fidelidade financeira, mas fidelidade ao seu casamento, fidelidade com seus filhos, fidelidade com você e principalmente fidelidade com Deus.
esse princípio da fidelidade ele é fantástico porque nós sabemos que uma vez que você é fiel a esse princípio, ele se encarrega de trazer até você tudo aquilo que você necessita. A fidelidade ela te retribui com bênçãos sem medidas da parte do Senhor Deus. Então vamos à terceira característica, que é a característica da alegria. Jesus, o maior de todos os servos, ele vai demonstrar com exemplos práticos essa característica da alegria. Vamos ver agora uma pequena definição sobre alegria. Alegria revela gratidão e reconhecimento pela graça recebida. O serviço de Jesus não foi marcado por peso ou murmuração, mas por amor e satisfação em fazer a vontade do Pai. Perceba que Jesus ele foi um servo alegre, feliz, espontâneo. Aonde Jesus chegava, a alegria chegava com ele. Por quê? Porque as pessoas sabiam que ali estava chegando o Filho de Deus, um verdadeiro servo temente a Deus, que aonde chegava, coisas milagrosas aconteciam e as pessoas eram beneficiadas pelo serviço, pelo trabalho dele, por ele cumprir o seu chamado na terra. Então Jesus, ele foi e continua sendo o nosso maior exemplo de servo. Então você que é liderança, não faça o trabalho que você foi chamado para fazer com tristeza, com amargura, com desânimo, mas faça com alegria, com motivação, com gratidão. Jesus, ele foi e continua sendo o nosso maior exemplo de servo. Então, você não precisa se preocupar, porque Jesus, ele é o modelo do servo perfeito. E você precisa olhar para esse modelo para que você possa ter sucesso no seu ministério. Comenta aqui embaixo qual dessas 3 características você mais precisa desenvolver hoje. Voluntariedade, fidelidade ou alegria? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.